Bom, voltamos. E agora vai ser engraçado porque vocês vão me ver pintando preto sobre preto, né? E tipo, não tinha necessidade, eu pensei até em fazer esse fundo antes. Mas eu acho que é bom porque daí a gente pode revisar algumas coisas que eu sempre falo e que vocês acabam esquecendo no calor do momento. Pintar em todos os sentidos. Por quê? Porque se você pinta só para baixo, pode parecer que não, esse pincel é bem macio, é de pelo de coelho, é da época que essa marca de pincéis os fabricava com pelo de coelho. E ele vai deixar ranhuras aqui, as marcas do pincel, por mais que ele seja macio e delicado, e ele vai sempre direcionar a luz. Então, conforme... eu não vou ver a ranhura, mas vai direcionar o sentido da luz, eu vou ver aquele reflexo. Agora, se eu pintar para todos os sentidos, eu quebro essa ordem, essa lei, e eu tenho um acabamento melhor. Outra coisa legal de ter imprimatura, por isso bom de pintar, é que eu já tenho uma cobertura, eu agora dou a cor que eu realmente quero, trabalho o acabamento. Se eu escolhi bem a cor baseado na minha obra, se eu preparei essa tela já pensando no que eu ia pintar sobre a imprimatura, eu tenho uma cor que vai trabalhar bem com o final, né? A cor que estava aqui, como ela era uma camada fina cobrindo uma pintura já existente, ela é uma cor que não estava bem definida. Agora a gente vai ter um preto mesmo e uma camada mais espessa. Outra função da imprimatura é justamente espessar as camadas de pintura. Então, se eu pinto direto naquela tela branca, que a gente não sabe exatamente hoje em dia a qualidade daquele preparo da tela, né? E então eu tenho uma camada fina de tinta. Supondo que vocês criem uma obra-prima e daqui a 200 anos ela precise de um reparo, ou que ela seja a obra-prima da família e precise de um reparo, o que vai acontecer é que vocês têm uma camada muito fina, eu não consigo, por exemplo, tirar essa camada de tinta e colocar sobre outra tela, que é uma coisa que o restauro faz. Ou colar essa tela deteriorada sobre outra tela, porque a tinta está danificada. Também não consigo limpar camadas superficiais e refazer, fazer pequenos retoques, porque ela é uma camada muito fina. Eu não tenho nem... às vezes não fica nem resíduo material daquela camada para eu descobrir que pigmento foi usado, que tonalidade se chegou, né? Então essa é a grande importância da gente fazer a imprimatura. Eu vou dar uma primeira base para o livro, não necessariamente vai ser o acabamento. E eu vou começar com, para não confundir muito vocês, eu vou começar com essa mesma cor, só que com um pouquinho, eu já tinha testado o cinza ali, eu vou jogar um pouquinho do cinza. Ficou na tela ligeiramente esverdeado para o meu gosto, então eu vou ter que realmente ajustar a cor. Existe também esse detalhe, né? Quando a gente faz a tinta lá na paleta, que é um ambiente neutro, ela tem uma tonalidade. Quando a gente vem para a tela em relação às outras cores, ela adquire outra tonalidade. E isso acontece para todas as cores. Então eu vou ter, se estiver trabalhando com azuis, por exemplo, posso fazer aquela relação de frio e quente entre os azuis. E todo mundo fala que um azul é uma cor fria. Mas eu vou ter um azul mais quente, um azul mais frio na relação entre eles. E na tela é a mesma coisa. Então, às vezes eu tenho a tonalidade certa ali, mas eu não tenho... na verdade, eu não tenho. Eu tenho que colocar ela em relação às outras para ver como que ela vai se comportar naquela relação, naquele ambiente, né? Naquele suporte, para daí eu poder ajustar o tom. Então, eu sei que ficou esverdeada, a partir do momento que eu coloquei aqui, eu vou ajustar o cinza do livro. Mas vou usar esse tom para botar essa primeira camada. Isso aqui não é só um primeiro tratamento, só para a gente separar o que é fundo da maçã, tá? Aqui vamos com o preto. E eu vou já dar uma caprichada nessa... vou ter que dar uma neutralizada nele já, em cima,
porque eu preciso trabalhar a área que vai ficar a sombrinha da maçã, que vai ser aqui, ó. Então aqui eu já vou deixar um pouquinho mais claro. Eu botei um pouquinho de vermelho para tirar um pouquinho daquele esverdeado, ele já ficou um pouquinho mais neutro. Eu fiz esse cinza com uma baita mistura, uma mistura que é interessante, assim, se você se um leigo olha, não vê a menor coerência, porque é uma mistura de várias cores até chegar naquela tonalidade e com certeza não consegue reconstruir. Mas vocês que já são pintores vão entender. Eu usei o princípio das 3 primárias. Eu comecei com sombra azulada, alizarim e verde Vessi, mas o sombra azulada é bem transparente, não tem a potência do azul da Prússia. Então eu achei um azul eu tinha um azul antigo que eu tinha ali como azul mineral, e aí eu coloquei um pouco dele para dar mais força para esse sombra azulada, e aí eu tive que colocar mais carmim. O verde não precisou de mais nada. Por que eu estou usando o princípio das 3 primárias se está faltando amarelo? O verde Vessi, que eu usei na base de tudo, já tem amarelo. A gente não ia precisar de muito amarelo para fazer um tom de preto, né? Então, só o que já tinha no verde foi suficiente. Eu escolhi essa mistura, apesar de eu ter pouco alizarim, porque dá um preto mais intenso do que se a gente usar cobalto. E na verdade, eu acho que azul cobalto eu não tenho. Então eu teria o amarelo de cádmio, o vermelho de cádmio, mas o azul cobalto não. Então também não daria para fazer aquela mistura. Se vocês quiserem um tutorial de paleta, vocês por favor paguem a mensalidade, porque a tia precisa comprar as tintas, tá? Porque senão não tem como comprar as tintas, não tem como fazer tutorial. Não tem como pagar a equipe de filmagem, daí eles não vêm trabalhar e eu não posso fazer vídeos com enquadramentos diferentes. É duro isso, faz parte da vida. Enfim. Temos aí um primeiro momento dessa maçã. A sombra não é tão reta aqui, vou deixar ela mais orgânica. Reto, nesse caso, não é sinônimo de elegância. E já dá para enxergar melhor a maçã e a sua sombra, né? Tá bem legal. Agora a gente vai ter que trabalhar direitinho esse livro. Antes de partir para a maçã, que eu sei que vocês querem. Bom, como eu sou metida, eu olhei, coloquei a referência num lugar que eu consigo ver. E aí eu decidi fazer um ajuste e vou fazer uma invencionice que não está na referência. Quero ver se vocês me acompanham. Aqui embaixo eu vou puxar, aqui preto sobre preto, vocês não vão enxergar obviamente, mas eu vou puxar um livro enviesado aqui, pequenininho assim. Vou clarear só. Ele vai ter que ficar num tom mais baixo, porque ele tá aqui, embaixo dos outros livros, mas ele vai dar um charminho. E aí eu vou puxar essa quina aqui, então ele é um livro que não está certinho na pilha. Essas coisas muito certinhas me dão nos livros. Nada muito certinho. Aí a gente precisa, de novo, reforçar esse preto que separa os livros aqui. Tá, então eu vou colocar o preto aqui e reforçar essa linha. Lembre que onde as superfícies se encontram sempre forma uma sombra mais marcada. Aí eu vou deixar mais difuso esse acabamento aqui. Como ele tá em cima, eu vou dar uma boa clareada. Esse cinza que eu tô usando agora foi o primeiro que eu fiz. Ali na paleta ele ficou neutro demais, quando na referência ele era mais azulado. Mas quando eu coloco aqui, ele fica num tom bem legal. Como nossos livros são livros assim antigos e ligeiramente desgastados, eu não tenho uma grande preocupação de deixar um super acabamento. Ó, então aqui eu vou dar uma clareadinha, bem de leve. Meu pincel já tá grande para esse... Só a sujeirinha da tinta que tá no pincel é suficiente. Aqui ficou tinta demais, eu vou retocar. Vou trocar por um pincel mais preciso, não necessariamente menor, mas ele é mais preciso. Eu vou pegar um pouquinho de branco
e dar um acabamento melhor nessa borda aqui. Para ela ficar mais clara, se sobressair e evidenciar que é o acabamento do... Aqui onde eu puxei esse cinza, na verdade eu vou ter que escurecer porque tá na sombra. Ele tem que ficar um pouquinho mais escuro, para dar a ideia de que ele some lá debaixo do livro. Então, eu dou uma clareada aqui. E a gente vai ter a capa. Eu vou brincar um pouquinho com essa lombadinha. Eu vou tentar dar uma arredondada nela aqui, ó. Então, vou deixar mais escurinho ali. E vou erguer um pouquinho aqui. Acho que ficou demais. Então, vou pegar o pincel sem tinta e tirar esse excesso aqui. Porque eu gosto de dar aquela ideia do acabamentinho da lombada. Vou arredondar aqui também, que eu acho que fica mais charmoso. Dá a ideia melhor de um livro. E por enquanto eu vou deixar assim. Esse é o primeiro tratamento. Mentira, vou dar mais um toque de branquinho aqui, ó. Sem sofrer muito. Vou pegar esse pincel maior e limpo e dar uma desconstruída aqui no preto, dar uma puxada, só para valorizar. Dá para enxergar um primeiro livro ali embaixo? Acho que dá, né? É coisa depois a gente trabalha. É legal tentar dar um desgaste de folha, uma ranhura de pincel. Eu acho que não vou ter um pincel aqui, se bem que talvez tenha, esse aqui tá meio descabelado, que jogue pra lá. E vou refazer o escurinho aqui, daí eu venho de lá pra cá, pra encontrar essa ranhura de folha, assim. Pronto, esse primeiro livro, por enquanto, tá ok. Aqui onde os livros se encontram, tá muito clara essa linha de separação, né? Eu fiz o escuro ali, daí ressaltou que esse cinza tá demais. Talvez eu tenha que retocar a linha escura ali. E eu quero fazer livros que sejam um pouquinho menores, um pouquinho maiores. Então a gente pode fazer 2 livros aqui. Vamos tentar colocar o escuro agora. Colocar escuro em cima é sempre difícil. Por que eu não me preocupei em cima do claro, né? Porque a gente está trabalhando com tons de cinza e a gente não precisa chegar num preto extremo. E eu coloquei pouca tinta, tá bem lisinho, eu ainda consigo trabalhar. Então eu vou fazer com que esse livro aqui fique menor. Para ele ficar menor, eu deixo ele um espaço aqui. Esse aqui vem com a quina para cá. Então vou pegar de novo o meu pincel mais preciso e vou trabalhar esse biquinho aqui, essa quininha da capa do livro. Não preciso muito mais, na verdade, para dar a ideia do livro, porque a gente já botou uma camada de cinza. Eu não preciso ficar sofrendo, às vezes, uma forma mais simples. É a melhor solução. Delimitei a área, mas não defini o objeto, né? Então ele pede mais tinta. Vou colocar agora um pouquinho, eu tô usando branco puro agora. Ele já puxa uma tonalidade de cinza bacana aqui. Vou limpar bem esse pincel que estava com branco. E vou retocar o preto aqui, definir ele mais. Por quê? Porque tem que ter a linha, né, de sombra, onde os objetos se encontram. Eu quero que esse livro tenha uma capa mais desgastada, eu vou dar um canto aqui, vou dar uma destruída nesse canto. Para evidenciar, eu vou ter que usar mais branco nesse de baixo, mas antes eu vou dar uma trabalhadinha no miolo dele. Eu vou trabalhar a capa aqui. Eu botei um pouquinho de escuro, eu vou fazer uma bordinha clara ali. E daí vou jogar escuro de novo, o preto no caso. Eu botei branco, agora esse preto, como é o preto que a gente fez, quando ele mistura com o branco, ele já puxa as tonalidades de cinza que a gente quer. Porque eu quero que o miolo seja menor que a capa, né? Então eu vou trabalhar nuances aqui
que deem essa ideia de uma capa aqui. Acabei perdendo bastante do branco e do preto. Onde as superfícies se encontram, escuro. Então, onde o miolo encontra a capa, eu vou colocar uma linha escura aqui. E aqui também. Tá diferente da referência, né? Mas vocês não são escravos da referência, lembrem-se sempre disso. Agora eu vou pegar aquele pincel descabelado com menos tinta, a gente já tem tinta aqui, vou tentar criar uma ilusão, e sem misturinha, tá? De movimento aqui. Botei o branco, vou botar o preto. Se bem que aqui, apesar de que tá tudo cinza, né? Todo cinza. Eu acho que ficaria bem legal se a gente usasse um tom de papel pólen aqui. Quem quiser arriscar, faz um bege em vez de um cinza. E nesse miolo, coloca um tom de papel pólen. Vai ficar bem interessante. Esse aqui vai ter um cantinho mais certinho. Eu gostei do avermelhado daquela que ficou aqui. Ó, pincel com pouca tinta, umas pinceladas super leves, assim, para dar uma insinuação de que aqui tem um calhamaço de folhas. Sem sumir com todo o escuro, é só uma insinuação. Temos que voltar para a capa agora. Eu não tô feliz ainda com esse canto, com a ideia do arredondado aqui. Vou botar mais escurinho aqui, para só a bordinha ficar mais gordinha e branquinha. Tem papelão ali dentro, né? Então ele não é uma superfície chapada, tem que dar uma ideia de um volume na confecção dessa capa. Ela tem que ter um arredondadinho na borda e não ficar reta. E é isso que dá um certo trabalho de fazer, colocar a cor, tirar, colocar de novo. E isso é pintar, gente. Aqueles tutoriais maravilhosos que a pessoa dá uma pincelada precisa, eles são cortados, tá? Eu posso fazer isso na edição. Esse negócio de honestidade tá fora de moda. Pra que fazer um vídeo assim, direto, pintando e narrando? Como vocês estão acostumados em aula. Vamos fazer com cortes mesmo. Mais interessante. Agora esse livro todo meio esculhambado aqui é que vai dar um certo baile. Porque vamos ter que descobrir a forma dele. Bom, eu peguei branco, vou limpar. Ele tem um escuro bem intenso aqui, que é a parte da capa, carcomida, que ele tem toda dobrada. Ela tá ali embaixo. E aqui também. Eu vou jogar uma luz aqui, porque ele tem umas folhas pra fora, meio escapandinho assim. Mas vamos tentar ver se isso funciona pra ele. A capa dele tem que ser também meio branquinha, então acima, né, a bordinha arredondadinha, acima do escuro ali a gente vai tentar definir essa capa. Tem que deixar uma bordinha escura. Não se preocupem de deixar a linha reta, vocês vão retrabalhar. Ele é bem redondo aqui mesmo. Joga o clarinho pra lá. Aqui é que a coisa se desconstrói mais e dá ali branco em cima desses tons de cinza e desse preto feito. Aqui a gente vai dar uma carcomida na capa, assim, uma puxadinha, uma irregularidade para ela, aqui também. Nem capa nem miolo são muito certos nesse de cima. Aqui vai vir mais branquinho. Eu vou caprichar no preto, que ainda tô vendo o avermelhado do nosso esboço aqui. Ele fica um cinza que puxa para avermelhado. Mas na verdade aqui a gente tem que caprichar na borda branca por cima. Então agora eu coloco o branco para puxar esse cinza bem claro. O cinza acabei fazendo as pazes com o cinza, vou ser sincera com vocês. Eu não mudei mais ele. Eu botei vermelho aquela hora.
E não alterei mais, eu achei que ia precisar alterar, colocar, acertar a tonalidade. Eu acho que ele acabou ficando bem bom aqui. Aqui ele é bem, para dar bem a ideia do desgaste, eu vou deixar esse branco bem forçado aqui. E aqui ele tem uma ranhura, eu vou caprichar no branco. E eu vou tentar colocar o preto ali embaixo para dar a ideia desse quebradinho da encadernação aqui, ó. Aí eu trabalho o cinza de novo. Como eu tô trabalhando com tons de cinza, aproveito tudo que tá no pincel e vou acertando a proporção que eu quero essa linha. Dou uma trabalhada aqui. Vamos pro pincel maior. Ups. Esqueci de tirar o preto dele. Vamos pro pincel maior trabalhar esses cinzas. A maçã precisa de um pouquinho de preto aqui na base, porque é onde as superfícies se encontram. Então, vamos deixar ali. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Depois, quando a gente fizer a cor da maçã, a gente vai descobrir se esses livros estão funcionando ou não. Eu vou dar uma lambida com esse pincel meio limpo, meio sujo aqui, pra tentar criar essa ilusão. Aqui a linha ficou meio tortinha, vou tentar dar uma alinhada. Suavizou, acho que ficou melhor também. A linha escura aqui embaixo tá muito dura, ó, em cima da capa. Eu preciso suavizar ela. O próprio cinza da capa de baixo, ela tem que ser uma linha fininha, né? Uma linha de encontro de superfície, ela é mínima. Então eu vou trabalhando até ela quase não... Daí agora nós encaramos um problema chamado falta de luz na capa de baixo. Então eu vou ter que retocar de novo aquela bordinha, bem de leve. Viu? Já tava dando por terminado o negócio e não dá. Cuidado para não perder esse filetezinho preto ali, quando for fazer isso. Eu não posso mexer na tela para não tirar do enquadramento, mas vocês podem. Bem de leve, só para... Meu pincel tá um pouquinho descabelado também. Vou dar uma arrumada aqui. Eu acho que tá subindo muito ali. Eu vou descer. Tô incomodadíssima com esse ângulo aqui. Então, vou diminuir aqui. Acho que fica mais coerente, faz mais sentido. A gente vai ajustando. Ela tá em conflito aqui com a proporção do resto. A gente ajusta. Depois, chega uma hora que tem que parar, tá, Inês? De ajustar. Não quis dizer nada com isso. Só uma dica.